Toda semana aqui no Câmara Livre nós fazemos recortes de vida e através dessas trajetórias oferecer a você reflexões sobre como estão os seus planos, como você anda lidando com eles e talvez, eventualmente, que isso possa lhe proporcionar oportunidades de rever os seus planos, as suas decisões e os seus conteúdos de vida. Para conversar conosco no Câmara Livre de hoje está Maria Fernanda de Almeida Ribeiro. Ela também é jornalista e percorre uma outra trajetória da vida dela. Nós vamos saber dessa virada de mesa, poderia ser usada essa expressão, do ponto de vista das suas aflições urbanas e do ponto de vista de conhecer o Brasil que nós não conhecemos do lado de cá. Ela é bauruense, filha de bauruenses, tem relação em casa com a cidade naturais. Qual foi o seu bairro de origem da sua infância que você viveu aqui? Higienópolis, ali atrás do Colégio Interativo, na Duque de Caxias. Eu nasci ali, cresci ali, fiquei lá até os 18 anos. Que memória afetiva você tem desse período mais da infância, Maria Fernanda, quando você olha para o tempo e lembra desse Higienópolis de onde você viveu? O que lhe vem à cabeça? Vem o quintal da minha casa. Quintal da minha casa, onde eu cresci ali, ainda é, né, um quintal com piscina e jardim, e os meus primos também iam bastante para casa, e a minha memória afetiva é de lá. Para ir já contando essas memórias e como isso faz os recortes de vida aqui no Câmara Livre ao longo do tempo, para quem está em casa, sem a preocupação de desvendar logo de cara a sua atual experiência profissional e pessoal e como cidadã, as cidades atuais não têm quintais, são todas permeáveis. Aliás, as cidades têm muita dificuldade de serem permeáveis. Olhando para o quintal, você está num grande quintal do mundo agora. Como fica essa dimensão na sua cabeça? É uma dimensão talvez de falta de espaço, né? E a gente se acostumou a ocupar espaços pequenos porque realmente talvez não caiba mais, né? E a minha sensação hoje, quando eu volto, é de falta de espaço. Eu sempre procuro um lugar externo para eu estar, assim, toda casa que eu vou, pode ser até um apartamento, eu sempre pergunto, tem sacada? Onde está o quintal? Que é sempre meu lugar preferido, assim. Eu falei como mote do Câmara Livre, escolhas de vida, e ela nos acompanha durante nossa trajetória o tempo todo. No teu caso, por que você ignorou para o jornalismo? Para quem não sabe, tem médico em casa, tem outras profissões sendo oferecidas eventualmente na sua escolha de vida quando você decidiu pelo jornalismo. Por quê? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta que eu também me faço com alguma frequência. Eu, sinceramente, eu não sei quando foi que veio o clique para eu ser jornalista. A minha referência, a minha mãe é professora de português, formada em letras, meu pai era médico e sempre teve, né, muita leitura em casa, muita música. E o meu pai também dizia que se ele não fosse médico, ele talvez fosse jornalista. Mas, tanto que quando eu escolhi o jornalismo, ninguém em casa entendeu direito. Por que será que a Maria está escolhendo jornalismo? Eu conheci, ele era crítico em relação aos textos do mundo ao redor, Exato. relações sociais de ciência política. Exatamente. E então, assim, eu confesso que eu não sei de onde veio, porque, assim, você se espelhou em alguém? Não, foi uma profissão que talvez pela literatura mesmo, né, por gostar de escrever, é uma coisa que até que todo mundo que faz jornalismo comenta, gosto de escrever, mas foi isso. E tanto que hoje, como jornalista, é isso que eu mais faço, né? Eu escrevo, sempre trabalhei com a escrita no jornalismo. E então nunca foi assim, nunca quis, vou trabalhar em rádio, televisão, sempre foi para escrever. Então talvez tenha sido isso. Você tem uma trajetória, eu vou ficar repetindo aqui recortes o tempo todo, e agora me veio à cabeça a questão de noção do tempo. O tempo no jornalismo impresso das comunidades urbanas, ele é, para quem não conhece, frenético. E no tempo onde você está agora, a relação espacial com ele é bastante diferente? A relação com o tempo? Do ponto de vista do tempo em relação ao conteúdo, à observação do mundo ao seu redor. Completamente, completamente. Hoje eu trabalhei muitos anos em jornal impresso, né? E aí hoje eu vejo a diferença que faz, inclusive, a gente ter o tempo
para observar, para escrever, a diferença que isso faz numa reportagem. Sim. Né, para entendimento, inclusive do contexto onde você está, do cenário que você se encontra, porque às vezes você sai para fazer uma reportagem e você perde isso. Você perde a referência do lugar. Você não sabe a bagagem cultural daquelas pessoas, você não sabe como elas estavam vivendo até agora. Você chega num lugar e você registra aquele momento, mas você perde o resto. Né? E hoje eu vejo que você tendo tempo para estar no lugar, claro que isso eu sei que isso é inviável, né? Mas o ideal seria que todos nós pudéssemos escrever e contar histórias, passando um tempo nos lugares. Já fazendo um outro pulo no tempo, você acabou decidindo ir para o mundo amazônico brasileiro, por quê? Você contou de algumas questões inusitadas, mas passado a questão inusitada da referência com o lugar e aquilo que te chamou a atenção, tem sentido imaginar a essa altura, de alguns meses no território amazônico, de que isso estava pulsando em você de alguma forma, você só que não tinha visto o start na tua frente? Hoje eu acredito que sim. Parece que tudo que eu fiz na minha vida como jornalista até hoje foi para um dia chegar na Amazônia. Quando eu fui para lá a primeira vez, eu não imaginava, né? Isso não fazia muito sentido para mim, mas hoje, vivendo lá, parece que tudo realmente que eu fiz, todas as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu trabalhei, tiveram a ver com como se fosse uma forma de preparo. Você estava e contou para a gente antes de gravar, e que como jornalista estava em São Paulo no último estágio, onde ficou por 5 anos, antes dessa experiência que nós vamos comentar, trabalhando em comunicação sobre gerenciamento de crise. Se contar isso, colocar um psicólogo do nosso lado para nos acompanhar, ele vai falar loucura, por exemplo. Ou ele vai falar tudo a ver ela ter saído. Porque você vai para um ambiente inóspito do ponto de vista de relações de pessoas, né? Para quem não tentou ficar alguns minutos dentro de um ambiente de floresta. E, bom, não precisa descrever, completamente distinto, adverso, antagônico da relação com as pessoas. Você quebrou algum laço de ansiedade nesse tempo? Primeiro perguntar de coisas pessoais. De sair dessa angústia, da correria, do frenesi do jornalismo para ir para o meio da mata? Todos os laços. Todos os laços de ansiedade foram extintos, assim. É muito interessante. Primeiro porque você mencionou de ter trabalhado com gerenciamento de crise. E São Paulo também causa isso. Na gente, você sai, eu deixei relacionamentos funcionais, porque na nossa vida de trabalho a gente está sempre cheio de relacionamentos funcionais, para relacionamentos afetivos. Ninguém tem nada para te dar em troca, né? Sim. E você está ali. Então, e uma outra situação também que me chama muito a atenção na Amazônia é viver sem medo. Na cidade você tem sempre medo de alguma coisa. Você tem medo de perder o emprego e, consequentemente, perder o emprego acarreta em outras situações de ficar sem dinheiro, de não conseguir pagar um aluguel. Aí o país está em crise. Então, você tem medo de ser assaltado na rua, você tem medo de ser atropelado por um ônibus. Você tem medo. A gente está sempre com medo de ficar doente. Lá, o que eu percebo, eu pergunto isso sempre para as pessoas, do que você tem medo? E eles falam, de nada. Eu falo, não, você tem que ter medo de alguma coisa. O que você tem medo? E aí, às vezes, vem uma resposta assim, tá bom, de cobra. Né? Que é uma coisa bem pontual. Não é um medo existencial, não é um medo de como eu vou levar a vida a partir de agora. Isso cria já necessariamente uma outra dimensão, uma outra relação sua emocional com o meio onde você está. Total. É inevitável. Sei que eu posso estar sendo repetitivo, mas eu colocaria como sugestão para as pessoas mergulharem no sentido da nossa conversa aqui, de que você chega a partir de um horizonte urbano, Manaus, se usar como ponto de referência, e à medida que você adentra a floresta por barco ou por outro meio, aliás, em geral por barco, né, você enxerga árvore e água, filetes de água ou água em grande dimensão. Aí eu comentei que traduzindo uma sensação igual para a gente compartilhar, que me veio a ideia na cabeça da questão do confinamento, que o ser humano tem dificuldade
os urbanoides, de viverem sem essa loucura desses barulhos ao nosso redor, de gente, de carro, de tecnologia, de poluição. Isso para você é uma sensação que tem sentido? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na Amazônia é navegar, né? Eu entro quando a gente fala navegar, parece que a gente está num barco, né? É assim, uma canoa de alumínio. E eu sempre, quando eu estou navegando na Amazônia, é uma sensação para mim de liberdade. Eu não me sinto num ambiente sufocante, eu gosto dessa sensação. Mas é o que eu comentei com você também, né? Às vezes a floresta te dá essa sensação essa imensidão sufoca às vezes. Então, quando você está ali com as árvores, no meio, dentro mesmo da floresta, isso pode acontecer. Mas quando eu estou ali navegando não, para mim é uma sensação de liberdade. Eu costumo dizer que vale mais do que muitas terapias, muitas sessões de terapia. Pensando em quem está nos acompanhando, inevitavelmente, veio algumas questões muito simples aqui. Aliás, vou usar uma linguagem simplista. Quando eu fui pelas primeiras vezes, eu me fiz algumas perguntas de surpresa, de choque natural. Como essas pessoas conseguem viver aqui? Uhum. E ocorreu o inverso. Algumas dessas pessoas vêm para cá por causa do Centro de Bauru de Odontologia. E aí eu vi também o inverso. Como vocês conseguem viver aqui? Uhum. Você comentou sobre uma referência da claustrofobia ao contrário. É essa referência que eu estava tentando transferir para as pessoas. Sim. É essa a sensação do confinamento no universo gigantesco? Na verdade, Sim, é uma claustrofobia ao contrário da imensidão sufocante da floresta. Porque você entra e não é um lugar que você consegue sair tão fácil também. Então, conforme você vai navegando, e às vezes você passa horas e horas, você percebe que sair dali não vai ser tão simples. Não vai ser tão simples. Então, isso pode sim causar essa sensação. Né? Às vezes você pega, 48 horas de canoa, um monomotor, mais uma trilha a pé, e você fala, como é que eu vou sair daqui? Hoje você está ou vai ficar baseada no Acre, para as pessoas se localizarem. Isso. Em Rio Branco? Em Rio Branco, né, a capital. Eu vou, na verdade, uma base lá para poder deixar minhas coisas, porque até agora eu fiquei 7 meses de mochila, né? Eu viajei com uma mochila de 50 litros, que é uma mochila pequena. Só que aí no decorrer, como eu também estou escrevendo, eu comecei a acumular algum material, livro, alguns relatórios que eu não tinha para onde mandar. E eu senti falta disso na hora de escrever. Entendi. Então eu resolvi fazer uma base, essa base é em Rio Branco, e de lá eu vou para os outros lugares, vou me locomover a partir dali. Você está fazendo nesse momento, ou tem uma perspectiva de sedimentar mais contatos com aldeias indígenas, comunidades indígenas? Sim. Não é exatamente isso? Não, é isso. Né? Como eu te disse, foram 7 meses, eu conheci comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas e muitas aldeias e terras indígenas. A essa altura, como jornalista, nós conhecemos a Amazônia ou o Brasil amazônico? Não, né? Não. O Brasil ignora o Brasil. A gente cria um mundo de fantasia aqui por uma série de razões, mesmo da realidade local? Eu acho que uma série de razões, né? E também não acho que todo mundo tem que ir para a Amazônia, fazer o que eu fiz, não é essa, claro, né, a ideia. Mas assim, a gente tem sim os estereótipos e que são reforçados continuamente em relação à Amazônia. Então, até em relação aos índios, por exemplo, a gente cresce achando que a gente sabe sobre os índios, mas assim, os nossos índios são os índios dos livros do MEC, né? Aquele índiozinho de sainha, peninha. Aí a pessoa vê um índio com um celular e já fala, isso não é mais índio. Né? E quando você vai para lá e você vive com eles ali nas aldeias, você percebe que isso não tem nada a ver. Isso não quer dizer nada em relação a ele. Né? Então, vamos pegar alguns elementos para as pessoas. Língua. Os que você conheceu, eles falam o quê? Preservam ainda a língua matriz? Preservam a língua. Eu conheci, minhas contas não estão equivocadas, foram 7 etnias diferentes e 9 aldeias. Okay.
né, que são diferentes. No Acre, na Rondônia? Acre, Rondônia e Amazonas. Tá. E a maioria preserva a língua, eles falam sim português, mas principalmente as lideranças, até porque eles têm que ter esse contato com os brancos para poder, né, se comunicar. Mas, por exemplo, tem algumas etnias que a criança só vai aprender o português na 4ª série. Então, assim, até a 4ª série eles têm aula só na língua, e as línguas são variadas entre os índios. Aula nas pequenas comunidades. Nas pequenas comunidades. As aldeias têm escolas, são escolas de regime diferenciado. Né? É importante só deixar claro que quando eu conto alguma coisa, não significa que todos os índios são assim. Claro. Né? Perfeito. Que parece que, ela está falando, não é, eu conheci uma aldeia que não era realmente, porque muda muito. Muda muito até dentro do mesmo estado, muda, algumas estão mais perto da cidade, então eles vão estudar na cidade, outras estão mais longe, então são escolas dentro das comunidades. Tem lugares que estão próximos Sim. de alguns lugares urbanos, Isso. pequenas cidades ou vilinhas, e tem lugares que são completamente inóspitos. Completamente. Distâncias e mesmo gigantescas. Os mais perto da cidade também preservam. Eu conheci uma aldeia em Rondônia que ficava muito perto da cidade e todos ali falavam a língua deles, que era o tupi-mondé. Ok. Todo mundo. Todas as crianças, e foi inclusive o lugar onde eu mais aprendi alguma coisa de língua indígena. Tem manutenção de tradição oral, não só da língua, mas de costumes nas aldeias? Só tradição oral. Eu lembro que um índio ainda falou isso para mim. Ele disse, vocês, brancos, escrevem livros. A gente não. Então, vocês preservam a história escrevendo os livros. A gente preserva as nossas histórias e as nossas tradições e culturas por meio das histórias que a gente conta para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, é muito comum. Como lá também não tem energia, você tem muita reunião familiar, você percebe depois do jantar, as pessoas estão reunidas. E são nessas reuniões que são passadas as histórias. E está todo mundo junto, as crianças, os jovens, os adultos e os velhos. As aldeias são extrativistas, tem plantações organizadas, tem hierarquias de trabalho, como Sim. funciona o modo de vida coletivo deles? Uhum. Eles são muito organizados socialmente, com uma visão muito ampla de coletividade. Aí, mais uma vez, varia muito de aldeia para aldeia, mas eles basicamente plantam, né? Caçam, pescam, e produtos industrializados são muito poucos, mas a base mesmo vem da caça e da pesca. Se não sair para caçar, às vezes não tem comida. Entendi. E eles também já usam um sistema agroflorestal que eles aprenderam agora, uma coisa recente para eles, mas de conseguir aproveitar a terra, porque o índio era nômade, né? Sim. Sim. E agora não tem mais como. Sim. Então ele precisa reaproveitar, precisa se fixar isso lugar. E aprender a reaproveitar aquela terra para plantar outras coisas. A ideia que nós falamos aqui de rotação de cultura, de aproveitando, de certa forma, o governo está tentando fazer inserção dessas noções para eles agora. Eles têm algumas ajudas, isso também varia de estado para estado. E o estado do Acre, por exemplo, é um lugar onde há muito diálogo entre o governo e os povos indígenas. Tá. Então, costumam dizer que o Acre é o jardim botânico do Brasil. E quando eu cheguei lá, eu tive certeza que realmente... São mais organizados do ponto de vista... Sim, eles são organizados, eles têm esse diálogo. Então, por exemplo, tem alguns órgãos, a Embrapa ajuda os índios a fazer o sistema agroflorestal. Tem algumas ONGs também que estão muito firmes ali e ajudam nessa questão, e o que não acontece em Rondônia. Rondônia tem sim umas ONGs que trabalham, mas o diálogo com o governo lá quase não tem. Eu falei algumas curiosidades, vou tentar usar daqueles que eventualmente estejam em casa para transferir algumas informações. Comentei com você antes de gravar, curioso de jornalistas, se eles têm formulado, sistematizado isso, estudos, se alguém fez dessas várias etnias e das línguas. Você me contou que tinha. Usando já o que a gente ouve, você como jornalista já viu com bastante frequência, de que os estrangeiros têm domínio sobre a questão da natureza, das árvores, para catalogar substâncias, enfim, a questão da indústria farmacêutica pendurado nisso. Tem sentido isso que você também ouvia para cá do que está lá? Sim, tem bastante.
E tem uma coisa interessante também, que a Amazônia Legal são 9 estados. Só que você percebe principalmente a presença das ONGs, das entidades, no estado do Amazonas, que é o maior estado. Como se a Amazônia fosse só o Amazonas. E quando você circula pelos outros estados, você percebe essa ausência, né? Então, quem tá trabalhando ali são pessoas que têm um conhecimento da floresta e que realmente resolveram ir para lá para se dedicar. Mas a presença de estrangeiros é muito forte, no estado do Amazonas principalmente. É muito forte para tudo, desde a questão de estudos, das indústrias, até para o turismo. Até para o turismo. Mas esses riscos da noção nacionalista, que enfim, que eu compreendo de que podem estar roubando as nossas riquezas do ponto de vista de experiências, de plantas, animais, tem contrabando. Tem sentido na sua cabeça? Olha, tem sentido, assim, a Amazônia é um lugar que o mundo está de olho. O mundo está de olho na Amazônia. A indústria farmacêutica está de olho na Amazônia. E conforme você circula lá, você percebe que realmente eles têm um conhecimento muito amplo de floresta. Por isso que, na verdade, assim, o meu apelo é sempre que os brasileiros costumam dizer a Amazônia é nossa. Mas cadê os brasileiros na Amazônia? Né? Eles não estão ali. Eu comentei com isso juntando já com outro raciocínio, que aí foi de percepção minha, de que a gente repete que o INCRA, que é o órgão mais conhecido no inconsciente das pessoas, e quem tem relação com essa dimensão de onde estão, quem são, como vivem os índios. Mas encontrei vários pequenos núcleos de povoamento indígena que sequer são cadastrados no INCRA. Você tem qual relação com isso, dos caminhos que você pôde percorrer? Em relação ao INCRA? Isso. O INCRA, pelo que eu entendo, ele trabalha, na verdade, com os assentamentos, né? E aí cabe essa questão indígena, está mais voltada para a FUNAI mesmo. Né? Quando eles estão fora... Eu citei o INCRA aqui porque a gente acaba repetindo o INCRA, mas no caso do índio, sim, obviamente, é a FUNAI. A FUNAI. Então, os índios têm muita autonomia. Quando a terra indígena está demarcada, está tudo certo. Os índios têm muita autonomia. Mas existe, sim, uma ineficiência da FUNAI, do governo brasileiro, em relação aos índios. Existe. Que é o que eu digo que as pessoas cuidam da Amazônia de escritórios fechados com ar-condicionado em Brasília. Muita gente, eu não estou dizendo isso da FUNAI, porque eu trombei muita gente da FUNAI, são pessoas que trabalham, mas a legislação, a demarcação de terra saiu de Brasília e tem gente que nunca nem pisou na Amazônia, para saber se os índios vivem, se eles preservam cultura, se não. Então, existem muitos índios fora das suas terras, não foram terras demarcadas ainda, e realmente eles estão... O índio fora de terra indígena é um índio que não tem direito a nada. E ele sofre muita pressão, né? Em alguns estados do norte do país, essa relação é bastante violenta. Bastante violenta. Em relação com os índios. Isso. Por causa disso, se dentro de terra demarcada já existe a pressão de fora, de madeireira, das atividades pecuaristas, sem terra demarcada é muito violenta. A gente pode ver o Mato Grosso. Mato Grosso é o estado mais violento de homicídio de índio, dos indígenas. Dessa viagem, você acaba fazendo uma outra viagem interior, mudando completamente o teu horizonte de vida, de relação com o mundo externo. Hoje você está sistematizado e está organizando o jornalismo, que é a tua atividade natural lá, para retratar isso. Você tem alguns mecanismos para contar para a gente já, de rádio, de blog, enfim, de conexões que você faz do jornalismo com o que você está vendo e aprendendo lá. Tá. Eu fui para a Amazônia para escrever um livro, então assim, esse é o meu objetivo ainda, principal, escrever um livro sobre os povos da floresta, quem são as pessoas que habitam a Amazônia, e como elas vivem, quem elas são. E eu tenho um blog no Estadão, que chama Eu na Floresta,
E lá eu escrevo, não tem uma periodicidade, porque afinal de contas eu não tenho internet sempre, então eu escrevo quando eu estou com internet. E que eu escrevo também sobre tudo, desde reportagens até impressões pessoais e estilo de crônica. Tenho muita liberdade para escrever ali. E eu também tenho um programa de rádio que as pessoas podem baixar na internet. E é gratuito, inclusive. Eu gravo 4 programas por mês. São curtinhos, assim, são podcasts de 2 minutos, contando algumas histórias. E eu também tenho escrito para vários lugares, algumas revistas, alguns sites com algumas histórias da Amazônia. Também. Entendi. Você vai... como está organizado na tua cabeça agora? Porque é gigantesco o território. Gigantesco. As histórias. Vai escolher um núcleo, percorrer mais próximo de Rio Branco, no Acre... Ainda manteve a ideia de conhecer os 9 estados? Bom, eu saí de São Paulo para conhecer os 9 estados da Amazônia, mas eu não conhecia nada da Amazônia, não sabia nada. Assim como a maioria das pessoas, eu também não sabia nada. Não sabia nada dos povos indígenas, de quilombola, da Amazônia. E eu falei, vou conhecer os 9 estados da Amazônia. Só que a Amazônia é gigante e a locomoção, como você bem sabe, também é difícil. Então, para você ir, às vezes, para um lugar, você demora 2 dias. E aí você pensa que vai voltar naquele dia, você não volta, porque choveu, porque o rio secou, porque não tem gasolina, porque o barco quebrou, e às vezes você fica uma semana esperando num lugar para conseguir ir para outro. Então, e a minha ideia era conhecer, né, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e tal. Depois de 7 meses de viagem, eu resolvi que eu vou focar mais nos povos indígenas. E vou, mas assim, tenho liberdade para rodar todos os lugares. E eu volto agora para o Acre, que é o primeiro estado que eu fui. Então eu já conheço as pessoas, tenho a base. Mas a minha ideia é continuar rodando. Eu encontrei muita experiência no lugar, no pequeno cantinho que eu fui, de invasão territorial da dimensão da Amazônia, inclusive na divisa com a Colômbia, para dentro do território. E para mim ficou mais ou menos claro, como leigo, de que era impossível a proteção da Amazônia do jeito que a gente às vezes discute do lado de cá. Pela questão da dimensão territorial e da mobilização de custeio que isso exigiria para ter o controle real. Nós não conseguimos fazer isso nem na fronteira seca nossa aqui, que também é gigantesca, de 20 mil quilômetros. O que você pensa sobre isso? É muito difícil. E assim, fora que as regiões de fronteira na Amazônia são separadas por um rio onde você atravessa em 10 minutos, com um barquinho, né? Que você está numa margem, que é Brasil, e na outra margem você está vendo que está rolando uma festa boliviana, que já é outro país. Então, assim, é muito complicado. E algumas coisas só fizeram sentido para mim realmente depois que eu fui para lá. Eu lembro que eu não entendia quando as pessoas diziam assim, fulano entrou na floresta e, sei lá, fugindo e a polícia nunca mais achou. Eu, como assim? Entrou na floresta e nunca mais achou? Que história é essa? E aí você percebe que realmente assim, 10 passos que você deu, ninguém acha mais. Sim. Você não tem nenhuma visão mais daquela pessoa, sumiu, perdeu. Então, é uma situação difícil, tem a questão do tráfico, né, de drogas, que realmente nessas regiões fronteiriças acontece muito, e exigiria um esforço dos governos de todos os países, né, Peru, Brasil, Bolívia, Colômbia, envolvidos. Agora, é difícil às vezes cuidar até da parte interna, fico pensando na região de fronteira, né? Como cuidar do lado de lá? Como cuidar? A relação e a entrada nessas aldeias, o estabelecimento de quebrar a comunicação, você é um corpo estranho do ponto de vista antropológico para eles, né? Para entender o sentido inverso. Como é esse processo? Para começar, eu só chego nos lugares onde eu possa chegar. Se eles não querem me receber, eu não insisto. Acontece. Não, a gente não quer, tudo bem.
Primeiro porque eu estou chegando na casa de alguém. Perfeito. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas não estão ali para me receber, a vida delas continua, certo? Então, assim, se eu conversar com as lideranças e elas disserem, pode vir, Maria Fernanda, eu vou. Se elas falarem, não, a gente está ocupado, tudo bem, não tem problema. Então, assim, existe um contato anterior meu que eu faço com as lideranças, explico o meu trabalho, explico o que eu estou fazendo, não estou indo para fazer turismo, eles não precisam ficar à minha disposição. E se eles topam me receber, a gente combina e eu vou para a aldeia. Geralmente eu chego com eles, eu nunca chego sozinha nas aldeias. Eu já chego com alguém, sou apresentada ali. Então, eu tento interferir o menos possível na rotina deles. Nos lugares onde você, lógico, foi acolhida, o processo de interação, embora possa ser demorado ou não é demorado? Depende muito. Eles são receptivos, na verdade, estou tentando perguntar isso. Muito receptivos. Assim, eu não tive nenhum tipo de problema, de isolamento. Você não é a única urbana branca que chegou lá. Não, de repente, não. Sempre eles sempre têm um contato, inclusive gente que vai lá estudar, que vai realizar pesquisa, eles têm esse contato. Eles estão acostumados a receber pessoas. Então, teve sim aldeia que eu cheguei e, sei lá, demorou 3 dias para alguém vir falar comigo. Primeiro porque realmente não estavam interessados na minha presença, acontece. Porque eles estavam ocupados. E alguns também têm um pouco de medo ainda, sabe? Eles não querem, têm vergonha. Então, demora. E aí, aos poucos, vai surgindo, a gente vai conversando, mas tem um dia que você chega, eles já estão te esperando, você já sabe onde você vai ficar, eles já te apresentam um cacique e você circula lá numa boa. A gente falou da língua, você comentou que das aldeias que você já percorreu, todas falam a sua língua matriz, dá dizer assim, depois a maior parte delas tem aula de português num determinado estágio, mas mantém a questão da cultura linguística natural. Os troncos de linguagem são muito distintos das etnias? Os modos de falar dele mudam muito de um lugar para o outro, de uma aldeia para outra? Eu não sou exatamente uma especialista, né? Então vou falar as suas percepções vou falar o que eu de sei. comunicação. O que eu sei. Por exemplo, no Acre existe 2 troncos que eu presenciei. Então, assim, vou dar um exemplo. O tronco linguístico pano, né? Então, assim, a maioria dos índios do Acre usam esse tronco. No entanto, a língua é diferente entre eles, só que eles conseguem se entender. Tá. Então, assim, um fala banana de um jeito, outro fala banana do outro. Mas os dois sabem que o significado daquilo, então eles conseguem se entender. Okay. Né? Mas tem uma outra língua, que é o Aruac, que são os índios mais perto do Peru, que eu fiquei ali com eles, e aí é outra. Completamente diferente, você não entende, não tem. Sabe, não tem ligação nenhuma. Desculpa a chatice, mas como jornalista olhando para aquilo que a gente estudou de linguística, radicais de palavras e tal, tem alguma coisa que aproxima, dá para ter sentido, aí se eu pegar isso, dá para juntar com isso? Eu não consigo entender nada. 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 Absolutamente nada. Nada. Não consigo entender nada. São ruídos para a gente mesmo. Nada, assim, eu fico às vezes 2 horas, eles estão ali entre eles conversando na língua, eu não faço ideia do que eles estão dizendo. Não faço ideia, não sei se eles estão falando de mim, geralmente não, porque, né, eles têm mais assuntos mais importantes. Mas... Só como um nome trava a língua entre vários possíveis para referência geográfica nossa, nesse momento você está tendo contato com a aldeia Iauanauá. 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 É a primeira aldeia que eu fui quando eu cheguei ao Acre. Na verdade, não foi a primeira, foi a segunda. Tá. Eu passei 8 dias lá, mas foi um festival indígena, então tinha muita gente de fora. E eu conheci lá uma das lideranças dessa aldeia. E eu fiquei muito próxima deles, igual eu fiquei de muitos outros índios, assim. A gente cria laços. Né? Eu não faço simplesmente o trabalho e vou embora, tem laços. E eu mantenho contato com eles e agora eu vou voltar. Que percepção que você tem deles em relação ao que a gente fala de proteção da floresta, a relação de manutenção da biodiversidade, enfim, porque a gente fica se fazendo perguntas aqui. Eu já ouvi coisas bastante diferentes, mas enfim, qual é a sua? Eles
Bom, eles em si têm uma percepção de proteção territorial fascinante, né? Eles têm exatamente a dimensão de como isso funciona. Eles respeitam muito o nosso trabalho e eles entendem quando a gente chega falando o que quer fazer. Existe, claro, uma proteção, porque afinal de contas a sociedade externa ali já causou alguns males e conflitos, né? Mas quando eles percebem que tem alguém de fora chegando para ajudar, eles recebem muito. A questão da proteção da floresta, eles sabem que esse é o papel deles. Eles têm plena noção disso. Que o papel deles é... Eles falam, vocês, nossa, eu não entendo, vocês trabalham tanto para deixar herança para os filhos de vocês, vocês não ensinam os filhos de vocês a trabalhar? Porque aqui a gente ensina os nossos filhos a proteger a floresta. O nosso papel é esse. Você pegou um outro segmento. A ideia de acumulação... Zero. Não existe. Isso é uma coisa Nossa, não, urbana, totalmente. capitalista. Eu acho que eu viajo com pouco, né? Uma mochila de 50 litros, né? Só tenho isso. E isso mexeu com o seu modo interior de vida? Totalmente, totalmente. Falou que se minha viagem terminasse hoje, eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu não consumiria mais da mesma forma, não me alimentaria mais da mesma forma, não viveria da mesma forma, de jeito nenhum. Impossível. Impossível. Tudo que eu aprendia lá, eu voltar aqui, fingir que nada daquilo aconteceu. Sei que pode parecer bobo, mas tem algum hábito que lhe vem à cabeça agora que você tinha, que é absolutamente urbano, do lado de cá? Lógico, fora a relação tecnológica, por exemplo, mas que você tinha com... A relação tecnológica continua, até, porque de alguma maneira eu uso para trabalho, né? Mas, por exemplo, a maneira de me alimentar, eu sempre fui uma pessoa um pouco chata, saudável, comia tudo direitinho, praticava esporte, mas eu consumia, né? Eu achava que eu consumia mais do que inclusive eu deveria. Eu fui, por exemplo, me desfazer do meu apartamento agora e eu me dei conta da quantidade de coisas acumuladas que eu tinha. Você guardava? Quantidade, foi dificílimo, porque eu não tenho mais casa. Eu não tinha para onde levar aquelas coisas. Desnecessariamente boa parte. Totalmente, eu fiquei indignada comigo. Falei, onde foi? Tenho 36 anos, falei, desde quando eu acumulo tudo isso aqui? Eu tinha coisa de quando, sei lá, saí da faculdade. Mudei tanto de casa já. Então, assim, isso nunca mais. É um esforço, não é tão simples. Eu não cheguei lá e falei, vamos desfazer de tudo. Eu doei quase tudo que tinha lá em casa. Mas não é, é um esforço, sempre, contínuo, de desapego mesmo, de consumir direito. Hoje, por exemplo, eu vou escolher uma fruta no supermercado. Para mim já é difícil escolher uma fruta no supermercado, porque lá a gente come tudo, come só o que tem, né? Pega no pé e come. Sim. Mas eu tento escolher as frutas da estação, até em conta de preço. Falo, por que eu vou pagar uma fruta tão mais cara que não está na estação, só porque estou a fim de comer uma ameixa, né? Então, assim... Como é que a natureza ofereceu nesse momento? A natureza ofereceu isso, eu vou comer isso. Fica muito mais prático. Muito mais fácil, muito mais prático, todo mundo, o bolso agradece. E mais barato. Exato. Maria Fernanda, obrigado por você ter vindo fazer um recorte conosco. Vão surgindo inevitavelmente, como todo programa, de experiências desse porte, inúmeras questões. Aí você contém a ansiedade e percebe o inevitável, que é impossível você abraçar o mundo tal qual seria impossível a gente abraçar a Amazônia aqui na nossa conversa. Mas obrigado por ter compartilhado conosco esse recorte aqui no Canal Livre. Foi um prazer estar aqui na minha cidade, de novo, falando com vocês. Só para lembrar, quem tem a curiosidade de acompanhar o teu trabalho, trocar ideia com você, você falou do blog, talvez seja o caminho mais falar o endereço. Prático aqui. Tá. Pode repetir para a gente, por favor? Vou falar o endereço. Então, é um blog, né, no Estadão, brasil.estadão.com.br/blogs, no plural, /eu na floresta. É eu, floresta. Eu, na floresta. Floresta. Isso. Aí lá tem todos os caminhos para as minhas redes sociais também, porque eu vario bastante, então eu publico muita foto da Amazônia no Instagram, que é @eunafloresta. Então tem muita coisa lá. Eu vou dividindo as redes sociais, assim, cada um publica uma coisa diferente. Eu falei que a gente ia baixar até por estar em rádio e TV aqui, em rede pública de televisão. Você é bauruense e fica no ar convidado você para quando o livro
escrever os seus textos, Opa. voltar conosco para conversar. Obrigada, eu venho mesmo. Obrigada. Obrigado para você que nos acompanhou. Até o próximo Câmara Livre. Hoje conversamos com a jornalista Maria Fernanda de Almeida Ribeiro.